Do nada, episódio de número 18. Vocês podem escrever pra gente, mandar comentários, perguntas. E a Maria Liliana Rodrigues escreveu aqui. Ela fez uma pergunta pra mim e eu pedi se ela podia mandar como que ela via isso, né? Então ela fez um relato que eu vou ler aqui. Imensidão que me envolve. Ela fez um relato sobre o que ela está passando, né? O que ela está percebendo. Imensidão que me envolve, da qual sou parte, integração de elementos que me levam a observar-me, a procurar o centro e o equilíbrio, onde nada e tudo se conjugam, vazio e experiência. E ilumina-se alguma coisa dentro de mim. Algo se gesta, algo muda. Algo pulsa com tanta força que me leva a transcender pouco a pouco o meu mundo pequeno e minhas fronteiras atuais. São fronteiras de medo, de fuga, de invisibilidade, de dúvidas. Pulsa mais forte esse algo que não sei o que é, mas é tão amigável e familiar. Me leva a observar-me, a me assumir, já não posso esconder mais. Meu pequeno mundo se parte, se quebra, e pouco a pouco confio. Estou me mexendo, dançando nesse caos que me desmonta e me deixa levar. Tudo se move dentro de mim. Me assombro. Me encorajo a explorar um pouco mais. Estou me descobrindo. Sou partícula, sou átomo, sou terra nascendo para uma nova consciência. Eliana Rodrigues, que lindo, perfeito, muito massa. Obrigado. Rodrigues, Maria Liliana Rodrigues. Maria Liliana Rodrigues, muito bom. Brigadaço pela poesia em forma de, sei lá, do que você estava sentindo aí, mas perfeito, obrigado mesmo, muito massa, muito massa. Então ela falou desse algo que tá nascendo dela, que ela tá percebendo. Ela pediu se eu poderia falar o que é esse algo. Ufa, me livrei. O que é esse algo, né? E eu vou falar com as minhas palavras. Sabe as palavras provérbicas. Vou usar um provérbio do meu avô. Uma coisa que a gente já comentou um pouco, disso que a gente começa a perceber, e assim, quando a gente começa a perceber, que a gente percebe, né? Que nem quando a gente já fala uma língua, e depois a gente começa a perceber que essa língua é uma língua, então a gente já começa a sair disso que a gente está transitando e olhar para isso como se fosse de fora. Então, se a gente abre, vamos dizer, um espaço para perceber uma coisa nova, é como se fosse uma ferramenta de consciência, assim. Eu abro um espaço. Então, esse espaço está vazio, assim, eu não coloco nada aí. Eu não vou definir e falar o que eu tenho que fazer ou como tem que ser. Então, aí a gente vai permitir nascer uma coisa nova dentro desse espaço, porque a gente não colocou nada. Então, o que é diferente de você falar aquela coisa, né? E da onde vem isso? Né? Ou da onde você aprendeu isso? Daí fala, não, essa é a tal coisa, ou a tal corrente, ou a tal estudo. E daí, o que esse estudo fala? Ele diz isso, diz aquilo. Mas daí você está cortando a possibilidade de você perceber como você mesmo percebe, entende? Então, esse algo que vai nascendo, no momento que você coloca esse como algo e você não define esse algo, então você vai ter a chance de perceber coisas diferentes, né? Eu penso muito assim, né? Assim, Liliana, assim, eu acredito que bom, antes de mais nada, qualquer coisa que eu fale aqui, baseado em toda
essa coisa aqui que você colocou para fora, né? Essa coisa de estar abrindo os seus poros cósmicos aqui para todo mundo ouvir. E, enfim, que, diga-se de passagem, eu achei lindo. Mas, assim, qualquer coisa que eu fale nesse sentido aqui não vai passar de um julgamento. E, às vezes, os julgamentos que a gente faz com esse pedacinho desse quebra-cabeça que você colocou aqui pode ser um julgamento totalmente errado. Mas, sentindo um pouco o que você passou, cara, você tá na velocidade da luz aí no modo transcendente e é como se, com certeza absoluta, a flor de lótus está assim, se abrindo a mil. E eu penso muito que esse momento que você tenta relatar aqui, desses questionamentos, dessas coisas todas, se isso tudo está começando a refletir, por exemplo, em alguns relacionamentos onde você, sei lá, você fala algumas coisas e as pessoas não entendem, ou você se posiciona de uma forma onde as pessoas acham que você está viajando, ou que você, cara, você está num outro nível, né, de autoconhecimento e você tem que ter paciência com as pessoas que estão ao redor também, né, porque nem todo mundo tem, entre aspas, saco para ouvir esse tipo de coisa. Mas isso também de novo, né, é só uma opinião. Isso tem muito a ver com o quanto você começa a ser mais você e começa a se importar ainda menos com a opinião dos outros, né? Até meio que eu falando de opinião e dizendo que você não deve se importar com a minha opinião. Esse é o fato, né? Se as pessoas, como eu, por exemplo, estiver falando alguma coisa que esteja congruente com os fatos, né, dos teus sentidos, das tuas experiências, das coisas que estão sendo interpretadas por ti por palavras, né, nesse momento, se te vale, se está valendo para ti, guarda no coração e desenvolve isso, vai além. E se não fizer sentido, cara, aperta o pause aí, cancela essa porra, fecha o site, fecha o aplicativo, e, enfim. Mas diante do que você escreveu, eu só queria te agradecer, assim, muito, muito, muito massa. Eu acho que quando a gente começar a se ver um pouco mais com esse olhar de coisas, entendendo a nossa profundidade única, entendendo que é através da gente que a gente consegue melhorar a vida do outro, olhando um pouco mais para a gente, que a gente começa a alterar a realidade ao nosso redor, cuidando da gente que o outro melhora, entendeu? E eu acho que você deve estar nessa pegada e pegue leve, obviamente, tem coisas que quando algumas confusões aparecem que a gente não consegue interpretar, que a gente não consegue identificar uma resposta, é importante que a gente entre em si e tente escutar aquilo que essa nova linguagem que a gente ainda não aprendeu. E quando eu falo de nova linguagem que a gente não aprendeu, eu estou falando dessa coisa de tem alguma coisa dentro da gente que fala com a gente e que se a gente não dedica tempo para aprender a se comunicar nessa linguagem, a gente acaba esvaindo, assim, a gente acaba não saindo do lugar, a gente acaba achando que aquela massa, a vida é assim mesmo. E não é. A vida está muito além dessa cortina que se estende aqui diante da gente, assim. Uhum. Eu também entendo que ela está fazendo a pergunta, porque assim, antes ela me fez uma pergunta como uma pergunta, vamos dizer, um pouco abstrata, e depois ela fez o relato pessoal dela, né? Então, Uhum. por exemplo, quando eu tô falando aqui, geralmente eu tô também colocando mais desse lado, assim, para deixar claro para as pessoas que estão ouvindo, assim, geralmente eu não tô falando como dessa questão pessoal, de como eu vivi, sei lá... Que já é um pouco mais a minha pegada, né? Não, é só para deixar claro que é uma questão de, tipo, eu tô vendo tudo meio como se fosse uma linguagem mesmo, então... às vezes eu tô falando uma coisa, mas eu tô assim, eu tô tentando ver a estrutura que tá por trás dessa coisa.
Então, são formas diferentes, né? Não quer dizer que nenhuma é melhor, mas assim, é a forma como eu tô abordando. Então, ela tinha feito essa pergunta, vamos dizer, meio abstrata, e depois ela descreveu como ela percebia isso, dela faz essa descrição. Então, eu acho que é legal que, assim, essas duas coisas acontecem na nossa vida. Então, a gente tem, tipo, a gente vive sensações, né? A gente sempre viveu, mas, assim, viveu essas sensações sem ter essa possibilidade de olhar elas. Então, eu entendo que ela fez também esse lado dessa pergunta, vendo dessa linguagem, depois ela tentou descrever, né? E daí ela usou, vamos dizer, uma linguagem mais poética para fazer isso, né? Uhum. Então, é só para deixar claro como cada um se comunica, né? Que às vezes a gente não sabe muito bem de onde o outro tá falando, e eu já percebi, às vezes, por exemplo, eu tô falando até com as pessoas que me conhecem, minha família, e daí eu tô falando alguma coisa, a pessoa fala, nossa, mas o que você tá falando é muito frio, né? Mas assim, dependendo de onde você estiver parado, ou de onde você estiver parado olhando, vai parecer que o outro tá sendo frio porque, sei lá, né? Que nem você começa a esmiuçar um assunto que às vezes para a pessoa é muito íntimo e tem uma carga pessoal, um envolvimento pessoal. Isso vai, tipo, a pessoa vai se sentir, sei lá, ofendida ou invadida. E todas as opiniões que eu dou aqui, elas não estão entrando nesse ponto, assim. Mesmo se eu for falar de política, eu não estou tentando defender um lado, eu não tô, né? Eu estou tentando entender como isso funciona, né? Se eu for falar de uma questão que é, tipo, de uma experiência e tal, eu não estou querendo dar opinião sobre o que fazer, o que não fazer, mas tentar entender como isso funciona, né? Então às vezes eu vou falar uma coisa e vai parecer, nossa, mas que frio, mas idiota, não é. idiota. Mas assim, eu quando eu coloco, quando eu deixo claro, quando eu começo o que eu falo, falando sobre opinião, julgamento, é porque realmente a modo como eu consigo ver as coisas, o quanto mais tangível eu puder trazer, porque eu sou fã da linguagem abstrata também, mas o mais tangível que eu puder traduzir isso, tenho certeza absoluta que traz algum insight, quem sabe, de alguma forma um pouco mais um pouco mais de clareza, né? E obviamente está relacionado ao modo como eu vejo esse mundo, né? Mas é isso aí. Uhum. Esse tangível que você fala seria, vamos dizer, uma experiência concreta Isso, uma experiência que traga um pouco mais de clareza para quem está ouvindo, porque pode ser que algumas situações são comuns e elas só mudam de personagem, só mudam de cenário, mas ela é a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, vamos dizer que a gente fosse falar de política. No momento que eu começo a falar de uma forma abstrata, e eu falo, por exemplo, de polarização, enquanto eu não dei nome aos bois, as pessoas, em geral, elas vão sentir... elas não vão sentir, vamos dizer, atacadas, nem nada. No momento, se eu coloco uma opinião e eu coloco, por exemplo, um dos candidatos, a pessoa já vira uma febre, isso, ela já não consegue mais ver o argumento abstrato, porque ela entra dentro dessa situação e daí ela já se perde, porque ela toma um lado. Então isso acontece muito, assim, você fala uma coisa, ela fala, não, mas me dá um exemplo concreto. Na hora que você começa a dar um exemplo concreto, ela a quer te pessoa incriminar, esquece né? toda a estrutura, a pessoa esquece que a gente tá falando de uma estrutura e fala, mas como que você pode falar isso? Porque o fulaninho de tal... E a pessoa já perde o rumo total, entendeu? Disso ser uma visão da estrutura dessa questão. Então, isso é muito louco, entendeu? Mas é um pouco isso, a pessoa não quer sair dessa luta, desse combate Dessa aí. Dessa bolha. Porque, assim, às vezes, quando as pessoas, alguns amigos, inclusive, chegam e falam, qual é a tua opinião? Eu disse, cara, é o seguinte, você tem certeza que você quer a minha opinião? Ou você quer ouvir a verdade ou você quer ouvir a minha opinião? Porque, assim, às vezes a tua verdade tem a ver com o modo como você vê a coisa. E que pode ser totalmente diferente do modo como eu vejo o mundo. Né? E às vezes não tem nada a ver e nem te serve, mas enfim, opinião Alex, é uma coisa assim. Vamos encerrando, cara. Temos 10 segundos aqui. Não, você me cortou, mas tudo bem. Cortei, mas não tinha jeito. Abraço.
Falou.